Irmãos, durante 2 vezes neste mês de maio, e essa já é a 3ª vez que eu prego baseado no livro do profeta Oséias. Estamos no mês da família. Oséias foi um profeta que teve problemas familiares sérios, e a experiência de Oséias fez com que ele trouxesse essas mensagens para nós. E hoje eu quero falar sobre o tema "É tempo de buscar a Deus", baseado em Oséias capítulo 10, versículo 12. Eu gostaria de nós lermos juntos. Vamos ficar em pé só mais uma vez? Eu escolhi aqui algumas versões de Oséias 10, 12. Vamos primeiro começar pela Almeida Corrigida e Fiel. Semeai para vós em justiça. Vamos ler juntos? Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Irmão, vocês têm que projetar o esboço que eu mandei, tá bom? Por favor. O esboço, vocês receberam aqui? Vocês receberam aqui? Receberam? Isso. Muito bem. Vamos ler juntos agora. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. A versão seguinte, que é da King James Fiel. Vamos ler juntos também. Semeai para vós em justiça, ceifai em misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Agora, olha como é que está na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Vamos ler juntos. Eu lhes disse: prepare os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colhe as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. É tempo de buscar a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Eu estava ouvindo esta semana um documentário em que uma pessoa estava sendo entrevistada, e a pergunta foi a seguinte: você acha que a 3ª Guerra Mundial está próxima? Ele falou: o mundo não está percebendo que a 3ª Guerra Mundial já começou. Só está precisando de uma escalada maior, de envolver outros países e de começarem a usar as bombas nucleares. E eu achei muito impressionante, porque ele foi mostrando a movimentação que está havendo no mundo para que aconteça, seja deflagrada a 3ª Guerra Mundial. Estamos vivendo como se estivéssemos em paz e essas coisas não estivessem acontecendo. E a palavra de Deus nos adverte de que a gente deve prestar atenção nos acontecimentos, no que está ao nosso redor. Jesus mandou para a gente levantar os olhos e observar os sinais, prestar atenção nos sinais. E o profeta Oséias conclamou o povo a que buscasse a Deus. E sabe o que aconteceu? O povo não ouviu. E por causa disso Israel foi levado para a Síria. Judá foi levado para a Babilônia. Jesus veio e passou aqui cerca de 3 anos. Alertou o povo para uma possível destruição de Jerusalém. E eles não acreditaram.
no ano 70, Jerusalém foi destruída. Estamos novamente, irmão, nos encaminhando os acontecimentos que nós temos visto. A preparação para a nova ordem mundial que está em andamento. O novo Papa que foi eleito. As circunstâncias em que ele foi eleito. Com influência, ao que parece, determinante dos Estados Unidos. Então a gente vê que a movimentação política, a movimentação religiosa está acontecendo, está em andamento. E é muito importante que atentemos para aquilo que Oséias nos desafia a fazer, para buscarmos a Deus, que é tempo de buscarmos a Deus. Só que no princípio do versículo, ele fala assim: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Que campos é esses que nós temos que preparar? Porque como é que é tempo de buscar a Deus e a gente tem que preparar os campos para a lavoura? A que campos ele estaria se referindo? Então, introdutoriamente, eu gostaria de explicar essa primeira parte para depois nós entrarmos diretamente na questão do preparo, ou da busca de Deus. O preparar aí significa preparar os corações. É preciso que cada um de nós faça um exame introspectivo e veja o que está sendo semeado no nosso coração. O que está sendo lançado na nossa vida, na nossa família. Como é que a morte está entrando nas nossas casas, nos nossos lares. Essa semana eu fiz uma postagem que eu fiquei impressionado, que diz que a morte está subindo pelas janelas, Está entrando nas casas. E logo me veio na mente o que é janela em inglês. Windows. Não é interessante? Windows. Janela. Por onde a pornografia entra nos nossos computadores, as redes sociais, as janelas que estão sendo abertas. E é interessante que não fala que é pela porta, mas pela janela. E como as nossas famílias estão sendo alcançadas pela morte. A morte está entrando nos quartos dos nossos filhos, dos nossos adolescentes e também de muitos adultos. Uma vez eu atendi uma família em que o pai estava no quarto vendo pornografia e o filho adolescente chegou e ficou chocado com aquilo. Não podia imaginar que o pai pudesse, que às vezes a gente pensa que é o adolescente, é o jovem. Mas a morte está entrando pelas nossas casas, pelos nossos lares. É muito importante que a gente prepare o coração para o que Deus quer fazer na nossa vida, para a gente semear a boa semente. Vocês se lembram da parábola do semeador, lá de Mateus capítulo 13? Jesus disse que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu em pedregal. Aquela semente, aliás, uma parte da semente caiu na beira do caminho e vieram as aves dos céus e comeram. Essa semente representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não a compreendem, e o diabo vai lá e arrebata do coração. Jesus explicou isso dessa forma. Caiu em pedregal são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, se animam, ficam alegres, vão para a igreja, e aí não suportam os tempos difíceis. Se as pessoas não têm profundidade, não têm raiz, e aí elas logo se desviam. A outra parte caiu entre espinhos. E aquela semente brotou, mas entre espinhos, diz a Bíblia que os espinhos sufocaram a semente. E aquela semente, aquela terra espinhosa, não produziu fruto suficiente ou aprovável. Foi um fruto espinhoso, que foi sufocado. E a quarta semente caiu em boa terra, que uma produziu 100, outra 60 e outra 30. Vejam só, 4
terrenos, só um. Só um. Então é muito importante que a gente veja que tipo de terreno que eu estou preparando para a vinda de Jesus, para o encontro com Ele, como está o meu coração. O apóstolo Paulo disse que nós colhemos o que nós semeamos. Como é que a gente está querendo colher bênção nas nossas vidas, querendo colher uma família abençoada, mas nós estamos plantando ervas daninhas, estamos deixando que a morte entre pelas janelas nas nossas vidas, entre pelo Windows, pelas redes sociais também. Por isso que é tempo para buscarmos a Deus. E por que nós precisamos buscar a Deus? Em primeiro lugar, é tempo de buscar a Deus porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O profeta diz, é tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar o Senhor. Me impressiona a gente achar que a gente tem o controle do tempo, que a gente pode deixar para tomar as decisões da gente mais para frente. Mas, na palavra de Deus, a gente vê que o tempo pertence a Deus e não a nós, que o nosso tempo é um tempo diferente do tempo de Deus. Por exemplo, em João capítulo 2, versículo 4, vou tomar uma aguinha aqui. João capítulo 2, versículo 4, Jesus está no casamento e a mãe de Jesus fala assim, acabou o vinho. E aí Jesus diz essas palavras, mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus fala isso para a mãe dele. Olha, o tempo de vocês é um, o meu tempo é outro. E aí, novamente na própria família de Jesus, entre os irmãos dele, lá em João capítulo 7, versículo 6, disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus fala, olha, o meu tempo é diferente de vocês. Deus está falando para nós, olha, você não tem o controle do tempo. O tempo a mim me pertence. Quando Jesus ressuscitou e se encontra com os discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 6, eles se reúnem e falam para Jesus, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aí no versículo 7, Jesus disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O tempo de Deus não é o nosso. Então, a primeira razão porque precisamos buscar o Senhor, porque não temos o direito de achar que a gente controla o tempo. E que o nosso tempo é o tempo de Deus. Em segundo lugar, segunda razão porque é tempo de buscar a Deus, porque Deus já determinou o dia do julgamento. Já está determinado o dia do juízo final. Nós é que não sabemos, mas já está determinado. Atos capítulo 17, versículo 30. Vou precisar da ajuda de mais alguém para me trazer mais um copinho d'água aqui, por favor. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Por quê? Verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Precisamos buscar a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso país. Precisamos clamar a Deus para que o reino dele venha sobre nós. Porque o dia, o tempo,
do julgamento, o dia do juízo final já está marcado, já está determinado. Tudo que Deus fez e faz, Ele o fez e o faz no devido tempo. Deus não deixa passar o tempo. Deus age no tempo certo. Obrigado. Muito obrigado. Deus age no tempo certo. A Bíblia diz que Deus mandou Jesus na plenitude dos tempos. No tempo certo, na época certa. E Jesus diz, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a minha volta. Ninguém estava acreditando que era o dia, que era o tempo. Imaginem vocês que até o tempo de Noé, muitas pessoas não sabem, mas até o tempo de Noé nunca tinha chovido. Então não é falar que vai descer chuva, que vai inundar tudo, o pessoal ria. Chuva, que é isso? Tá maluco? Enlouqueceu? Que história é essa? É essa de chuva? Saía uma neblina da terra que regava a plantação. Agora eu fico imaginando, gente, porque só da vida de Noé já eram 600 anos. No ano 600 da vida de Noé. Agora, Pedro, você imaginou 600 anos sem chover? Quanta água foi acumulada lá em cima? A água evaporando esse tempo todo. Imaginem. Aí a Bíblia diz que as comportas dos céus foram abertas. Não foi chuvisco, não, foi enxurrada do céu. Foi inundação completa. Jesus falou, e como foi nos dias de Noé? Jesus falava, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, até o dia em que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Então estamos nos aproximando desse grande dia, precisamos buscar a Deus, como eu disse, por nós, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso país, porque já está determinado o dia do juízo final. Essa é a segunda razão. A terceira razão, porque é tempo de buscarmos a Deus, é porque o juízo começa pela igreja. Daqui para frente, eu vou falar algumas coisas, muitos versículos que vocês já ouviram muitas vezes. Mas eu quero pedir àqueles que já ouviram outras vezes para terem paciência com aqueles que ainda não ouviram. E quem sabe hoje você vai ouvir de um modo diferente. Porque eu já preguei tantas vezes aqui sobre um assunto, e de vez em quando eu ouço o irmão dizendo assim, olha, mas eu ouvi uma mensagem e que o pastor falou isso, eu nunca tinha pensado nisso. Eu penso, não acredito. Eu tenho uma prova aqui, porque todas essas mensagens que eu prego, eu coloco a data, coloco o dia. Hoje, por exemplo, quando eu estava salvando, na verdade, revisando essa mensagem, eu olhei e vi que no dia de noite de Ano Novo, de 2024 agora, ano passado, eu preguei exatamente sobre Oséias, capítulo 10, versículo 12. Falei, que coisa, né? Então, coisas que a gente prega, mas que todo mundo esquece, é natural isso acontecer. E às vezes a palavra de Deus tem um sentido para nós que nunca teve, a gente já ouviu aquilo tantas vezes, mas tem um dia que ela se torna viva para nós. Por isso que eu peço que vocês tenham paciência, quando eu repetir versículos que eu tenho falado aqui tantas vezes. Quem sabe hoje vai ser o dia em que a palavra de Deus vai se tornar rema. Você sabe o que é se tornar rema? É quando ela deixa de ser apenas uma escrita, algo escrito, para ser espiritual, para ser viva, para falar ao nosso coração. Quem sabe vai ser hoje. Terceiro lugar, porque precisamos buscar a Deus, porque o juízo de Deus começa pela igreja. Quantas vezes já falei isso aqui, não é?
Deus não julga primeiro os ímpios, não, irmãos. O julgamento de Deus começa pelo povo dele. Os ímpios vão ser julgados no dia do juízo final. A igreja é julgada durante sua estada aqui, sua permanência aqui. Por isso que a igreja precisará passar pela grande tribulação, para que ela passe pelo juízo divino aqui, ainda na terra. E vocês vão ver que eu tenho base bíblica para afirmar isso. Começando aqui, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Você percebeu aí que Deus começa a tratar primeiro da sua casa? O julgamento começa pela igreja, pela casa de Deus. O povo de Deus, irmãos, está sendo julgado. Nós estamos sendo julgados. Estamos passando pelo juízo. Mas muitas pessoas não estão percebendo isso. Eu tenho uma pessoa parenta minha que ela fez tanta coisa errada na vida e depois aconteceu também tanta coisa como consequência, e ela fala: não sei por que eu estou passando isso. Mas aí tem pessoas que pensam que o juízo de Deus é como se fosse assim: Deus está com raiva da gente, né? Deus está castigando a gente. Aí vocês vão ver que não é bem isso. Que esse julgamento de Deus, esse juízo de Deus tem propósitos muito especiais. Antes de falar sobre esses propósitos especiais, vocês podem ver que no próprio versículo diz: olha, Deus começa julgando a casa dele. Agora, se ele está fazendo isso com os seus, imagine o que ele vai fazer com os outros. É esse o sentido aí. Então Deus está fazendo a lição de casa, está tratando do seu povo. Cada um de nós está sendo tratado por Deus neste momento. Isso é um exemplo que o escritor da carta aos Hebreus dá, não é? Em Hebreus capítulo 12, versículo 10, na nova tradução na linguagem de hoje, que eu escolhi esse texto, que ele está sendo mais objetivo naquilo que eu pretendo comunicar aos irmãos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Viram aí? Que não é o castigo, como Deus estivesse com raiva da gente, que às vezes a gente meio que se sente assim, não é? Deus não quer mais saber da gente, né? Deus me isolou, né? Não é isso. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Com que finalidade? Para que participemos da sua... Perceberam? Para que participemos da sua santidade. Então Deus está tratando conosco, porque Ele tem propósitos muito mais elevados para nós. E do jeito como nós estamos, nós não conseguiremos participar desse elevado propósito que Ele tem para a nossa vida. Por isso Ele vai nos corrigindo. E Ele sabe como tratar de cada um de nós, que área da nossa vida precisa de tratamento, e assim Ele o faz. Então nós vimos aqui que o primeiro motivo de Deus nos corrigir, de Deus nos julgar, é para que a gente seja participante da santidade dEle. Que bênção! Deus quer que a gente fique assim com Ele, ó, assim com Ele. Por isso que Ele nos corrige. Mas há um outro motivo. Para mim, não vou dizer que é mais sério, porque cada um tem o seu valor, mas primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, aqui eu usei a versão King James fiel. Olha só.
Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Veja só, o mundo vai ser condenado, quem é do mundo vai ser condenado. Mas nós não somos do mundo, Jesus disse. Mas se nós estivermos vivendo como o mundo vive, corremos o risco de recebermos a condenação do mundo. O que Deus faz? Ele nos julga logo aqui. Porque Ele não quer que a gente seja condenado juntamente com aqueles que não são crentes. Por isso que Ele corrige logo os filhos dele aqui. Ele disciplina logo os filhos dele aqui. Para que a salvação desse filho dele não seja comprometida. Já aprendemos aqui que o crente não perde a salvação. Se ele for ovelha de Jesus, ele nunca vai perder a salvação. Não importa o pecado que ele tenha cometido. Se ele cometer um pecado muito grave, Deus vai tratá-lo, se possível, até entregar o corpo dele a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia de juízo. Isso está em 1 Coríntios 5:5, que eu já falei para os irmãos outras vezes também, não está projetado aqui hoje. Mas estamos vendo o que aqui? E o Senhor está tratando conosco, porque Ele não quer que os filhos dele sejam condenados junto com o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos buscar a Deus por causa do juízo que começa pela igreja. Ele já está julgando a igreja. Lá em Hebreus mesmo, naquele texto lá, a partir do versículo 5, não está projetado isso? Aí, diz assim: se nós aceitarmos a correção de Deus, Ele nos trata como filhos. Mas se nós não formos corrigidos por Deus, é porque não somos filhos. Aí usa um termo numa versão, fala, sois bastardos, quer dizer, filhos sem pai. Mas você, meu irmão, não é um bastardo, você, minha irmã, não é uma bastarda. Você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. É por isso que Ele está tratando de você e de mim, cada um de nós. E, neste caso, já submetendo a igreja ao julgamento. A quarta razão, porque precisamos buscar a Deus, que é tempo de buscar a Deus, é porque o tempo dos gentios se completará. O tempo dos gentios se completará. Antes de eu ler o versículo, preste atenção aqui. Jesus, quando veio, a Bíblia diz que os seus não o receberam. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. O que Deus fez? Deus tirou a salvação dos judeus e levou a salvação para os outros povos. Gentios são os povos que não são judeus. Então Deus tirou a salvação dos judeus e levou para os gentios. Por isso que é muito difícil um judeu se converter. Porque ele perdeu a oportunidade de receber o Filho de Deus como Salvador. Então isso meio que está oculto ao entendimento dele, escondido ao entendimento dele. Um ou outro que converte. E esse tempo nosso, ele está acabando. Olha o que está dizendo aqui em Romanos 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude, ou até que os tempos dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios haja entrado. Lucas 21:24. E cairão, aí é Jesus falando, tá? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.
que vai acontecer? Quando vier a grande tribulação, que todo mundo for submetido à grande tribulação, haverá um momento que Israel estará para ser extinto, estará para ser banido da face da terra. Neste momento, Israel receberá Jesus como Messias, receberá Jesus como Salvador. E neste dia, a salvação será tirada dos gentios e voltará para Israel. Neste momento. Por isso que é muito importante a gente aproveitar ainda quando Deus está nos dando esta oportunidade. Lucas capítulo 21, verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando, irmãos. Está muito perto. E nós precisamos nos preparar para este encontro com Deus. Precisamos buscá-lo enquanto podemos achar que é o nosso próxima reflexão aqui. O quinto motivo porque precisamos buscar a Deus. Porque haverá um tempo em que Deus não mais poderá ser achado. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Está vendo? Enquanto se pode achar. Haverá um tempo em que ele não mais poderá ser achado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. No dia em que a salvação foi tirada de nós, retornar para os judeus, não teremos mais chance de conversão. Mas também, em Amós capítulo 8, versículo 11, esse texto que eu já tenho citado tantas vezes aqui, quem sabe hoje, não é? Quem sabe hoje? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Verso 12. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Eu acredito que esse momento, irmãos, será logo após o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Aí já junto com Israel se converteu, igreja arrebatada. Vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. As pessoas que não forem arrebatadas vão cair em si e vão dizer, mas como é que a gente se descuidou assim? Cadê o pastor? Cadê a igreja? Cadê a Bíblia? Não vou encontrar mais a igreja, não vou encontrar mais o pastor, não vou encontrar mais os crentes. A Bíblia poderá até estar, mas o Espírito Santo não estará mais na terra, porque a igreja foi selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo sobe junto com a igreja para o encontro com Jesus. Não haverá mais conversão, não haverá mais oportunidade de arrependimento, é uma ilusão. Já falei tantas vezes aqui, essa história de deixados para trás, que as pessoas se arrependem, que vão para a igreja. Houve uma emissora aí que fez uma novela sobre o Apocalipse e colocou as pessoas se convertendo, indo buscando a Deus. Meu irmão, não haverá mais oportunidade. As pessoas vão correr de um lado para o outro, buscando, querendo ouvir, mas o tempo terá passado. Por isso que você precisa buscar a Deus enquanto você tem oportunidade, enquanto você pode achar. Então, por que precisamos buscar a Deus? Sexta razão. Porque para Deus o tempo é hoje. O tempo é hoje. Hebreus 3:7, outro versículo que os cristãos conhecem, quase todos conhecem. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, verso 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto,
Então, os irmãos estão vendo que a recomendação é que busca o Senhor. Esse texto aqui refere-se a quando o povo estava no deserto e que Deus ordenou que eles entrassem na terra prometida, mas eles ficaram amedrontados e quiseram voltar para o Egito. E aí Deus falou, olha, nenhum desse povo, dessas pessoas que saíram do Egito, mais de 600 mil pessoas, nenhuma dessas pessoas vai entrar. Aquelas pessoas de 20 anos para cima, nenhuma delas entrou, a não ser Josué e Calebe. As pessoas até 20 anos, que não morreram, né? Muitas delas morreram também, foram picadas por serpente e morreram também. Mas só as de 20 anos para baixo que entraram, Josué e Calebe. Então todos eles, mais de 600 mil pessoas, foram prostradas no deserto, porque não acreditaram. Esse texto está se referindo a isso. Portanto, se hoje ouvis a minha voz, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endereçais o vosso coração, como na provocação, no dia do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram, me tentaram e viram por 40 anos a minha ira. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no descanso. É a continuação do texto. Então, quero aqui apelar aos irmãos, a você, meu irmão, minha irmã, você que é crente, está assim meio devagar, está assim meio afastado, você que já se decidiu, não batizou ainda, você que está precisando de se tornar membro da igreja, vamos nos unir, vamos nos preparar para o encontro com o Senhor, para que quando Ele chegar aqui, Ele encontre a igreja dele preparada. É tempo de buscar a Deus, não podemos ficar descuidando, achando que a gente tem controle do tempo. Então, para Deus, o dia de buscá-lo é hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação é hoje, o dia de buscar a Deus é hoje. Não cabe a nenhum de nós querer ficar prorrogando, protelando a data. Isso é muito sério, por causa dos textos que nós vamos ler a seguir. Só um momentinho. Olha só o que esses textos dizem. Lucas capítulo 12, versículo 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Eu sempre tenho dito que assim como no céu haverá níveis de céus, no inferno haverá também níveis de inferno. Haverá níveis de condenação. Uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho não pode ser condenada do mesmo modo que uma pessoa que ouviu tantas vezes. Uma criança que morreu ainda naquela fase tão infantil, mas já era uma pecadora. Ela não pode ser condenada com a mesma condenação que um estuprador, que um ladrão, que um assassino, outro tipo de crime que ele tinha. Deus não vai fazer isso. Aqui está dizendo o seguinte: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Verso 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites, será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O que Deus já confiou a você, meu irmão? O que você já recebeu? Eu não sei quem foi que falou recentemente, não me lembro se foi aqui na igreja, que foi falado sobre o controlador da despensa
Foi você, Marilene, que falou sobre isso? Eu não me lembro, parece que foi. Cadê Marilene? Eu vi Marilene. Foi alguém que falou sobre o controlador, o despenseiro. Foi Ellen que falou? O despenseiro é aquele que cuida da despensa, que cuida da área onde o mantimento é guardado. E ele é responsável, e Paulo diz, olha, que cada um de nós seja achado fiel. Cada um de nós tem recebido coisas de Deus. Crentes que recebem o seu salário, que recebem tantas outras bênçãos, mas não tem o coração amolecido para ser uma bênção através disso, para com o próximo, para com a igreja, para com o reino. Estão só recebendo e guardando e acumulando, ou só recebendo e gastando. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E o que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Agora, olha esse texto de Lucas 10, a partir do versículo 10. Aqui vai entrar aquela questão também do que eu falei sobre os níveis de julgamento. Aqui já vimos o negócio dos açoites, tá? Mas, nesses textos de Lucas 10, 10, fala assim: mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por sua rua, dizei. E aí, ali mandava, é chegado o reino de Deus, tá? E a cidade que não recebesse, que deveria, os apóstolos, sacudir o pó das sandálias. Por quê? Versículo 12. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então, no dia do julgamento, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra já foram destruídas pelo fogo. Aquele povo está no inferno, aguardando o dia do juízo final. Mas eles não receberam a sentença final ainda. Então, no dia do juízo, esse povo todo vai ressuscitar. Tanto os sodomitas, quanto os antediluvianos, todas as pessoas de todos os tempos vão ressuscitar. Todos os mortos sairão do inferno e virão para o julgamento, para receber a sentença final, para ver qual vai ser o grau de condenação de cada um. Diz aqui que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para a cidade que não recebeu a palavra de Deus. Lucas 10, 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinzas se teriam arrependido. Verso 14. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. Então, aquelas cidades que já tinham sido condenadas, tinham recebido algum tipo de julgamento, Jesus disse que no juízo final, as pessoas que ouviram falar da palavra e ficaram brincando, meio que deixando para depois, mas eu tenho esse probleminha, tenho aquele, tenho que resolver, e não tomam uma decisão, que essa pessoa vai ser julgada com mais duro juízo. Verso 15, tu, Cafarnaum, que foste levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Irmãos, é impressionante a gente chegar em Cafarnaum hoje. Ver como a cidade acabou. Você só tem as ruínas lá. Então, onde aquelas pessoas estão? A Bíblia diz, estão no inferno. Mas no dia de juízo, essas pessoas vão receber um castigo ainda maior. Então é muito séria essa questão espiritual, da gente ouvir tanto a palavra, de estar tanto em culto, gente só buscando bênção, querendo profecias, querendo palavras de conforto somente. Isso tudo é bom e nós precisamos. Mas a gente precisa se arrepender, precisa se converter, precisa buscar a Deus e fazer isso enquanto é possível. Para terminar, eu volto ao versículo inicial de Oséias.
capítulo 10, versículo 12. O que nós temos que fazer? Semear para nós injustiça. O que nós temos que fazer de certo? Você faz segundo a misericórdia, segundo o amor. Você vai ceifar o que plantou. Lavrar o campo, lavrar, preparar o coração. Lembram-se de Amós capítulo 4, versículo 12? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Lavrar o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. Até que venha e chova a justiça sobre vós. A outra versão fala salvação, lembram-se? Então vocês veem que a bênção da vida da gente, da família da gente, tudo que envolve a nossa vida, depende dessa busca de Deus. Eu queria convidar os irmãos a fazerem propósitos na sua vida. Propósito de oração. Quem puder fazer algum propósito de jejum. As pessoas estão sempre perguntando, mas pastor, como é que a gente jejua? E existe tanto tipo de jejum por aí, não é? Existe jejum de celular. Até que eu acho boa essa ideia aí, viu? Isso não é jejum não, mas isso é uma autodisciplina, não é? Autodisciplina. Existe. Você pode ter um jejum parcial, você pode começar só com meio-dia, né? Se você já come alguma coisa de manhã, né? Tem gente que já faz jejum natural mesmo, já não come nada, né? Mas depois você pode ficar de um dia, né? Você pode fazer um jejum só de sólido, né? Você tomar líquido, né? O pessoal tem um tal de um jejum de Daniel ainda que eu não consegui entender, sabe? Mas o importante é você estar com algum propósito na sua vida de buscar a Deus. Lembrando o seguinte, que o nosso jejum não muda Deus, tá? Tem gente que acha que se jejuar vai convencer Deus de alguma coisa. Que é o jejum dele que vai levar Deus a dar uma resposta para ele ou para ela. Não. O jejum vai preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para ter uma comunhão maior com Deus e para experimentar a bênção dele. Jejum não é para mudar Deus, jejum é para nos mudar. Ok? Então são propósitos na vida que você pode fazer, de algum tempo para oração. Tem gente que toma remédio, que não pode ficar sem remédio, né? Não tem que tomar água. Administre isso. Mas estamos precisando realmente, irmãos, de fazer propósito de busca a Deus, de oração. Tem alguns irmãos aqui que já estão orando de madrugada. Tem algumas irmãs aqui da MCM que esses irmãos começaram a orar aqui, preparando a gente, pedindo a Deus por nós pelo culto. Graças a Deus por isso, pela vida desses irmãos. Mas realmente todos nós precisamos buscar a Deus como quem tem sede dele. Como o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Essa busca. O que você precisa, né, evitar? Algum tipo de programa, algum tempo. O que você pode fazer para ter mais tempo para Deus, para buscar Ele? É nesse sentido que nós estamos falando. A gente se preparar o coração para que Deus, para lavrar o coração, é lavrar do cultivar o coração, preparar o coração. Vamos ficar em pé para a gente orar, irmãos? Eu acredito, irmãos, que todos nós, a começar desse pastor que fala aos irmãos, precisamos tomar decisões na nossa vida. Por isso eu não vou fazer um apelo para levantar a mão nem vir à frente, mas deixar que cada irmão possa perguntar a Deus: que área da minha vida, de que modo
eu vou demonstrar que eu tenho sede de Deus.